A luta final em God Valley finalmente começou. Em meio à destruição total, segredos foram revelados sobre o passado de One Piece e agora sabemos que duas figuras sempre estiveram no centro do mundo. Enquanto isso é falado, percebemos que está na hora de dar adeus ao homem que deveria ter sido rei e que tudo o que ele fez foi pelo bem da sua família. Porém, quando ninguém esperava, uma outra reviravolta acontece e uma figura surge com suas mãos da libertação para mudar o futuro do mundo e garantir que algum dia o amanhecer retorne. Dito isso, o capítulo 1164 já começa de onde o último parou. Rox foi pego pelo ataque de Imu, que logo depois de perfurá-lo, ativou o Dome Reverse. Enquanto, ao invés de apenas entrar em um pentagrama e se transformar em um demônio completo rapidamente, Rox segurou com sua própria força de vontade, impressionando até mesmo o Rei do Mundo. Enquanto isso, todos ali presentes estavam observando sem entender muito o que estava acontecendo. O ataque combinado dos seis não tinha servido nem para deixar um arranhão do inimigo em sua frente, então é de se esperar que eles esperassem um próximo movimento para tentar reagir. Nesse momento, Rox, usando toda a força que lhe restava, falou na cara de Imu mais uma vez para ele não subestimar os humanos e também revelou que Dave D. Jones era o nome do antigo Rei do Mundo. Imu nesse momento rebate, mandando Rox calar a boca e explica que Jones nunca foi rei e que o próprio Xebec não tem nenhuma conexão entre o destino deles dois. Porém, o homem não para de provocar e diz que Imu sempre teve medo do nome Dave, pois ele temia que a vontade dos Dave fosse herdada e que em algum momento da história a tal promessa seria cumprida. Para finalizar, Rox olha para Imu com uma cara de deboche e lança: de quem é que você tem mais medo? Dave Jones ou Joy Boy? Gente, ao ouvir isso daqui, meu coração foi a mil e todos os pelos do meu corpo começaram a se arrepiar. Primeiro, temos basicamente a confirmação da queda daquela teoria que dizia que Joy Boy e Dave Jones eram a mesma pessoa. Na verdade, a gente analisando tudo que a gente conheceu e parando pra pensar agora, eles mais pareciam pessoas que antagonizavam no passado. Eu até tenho uma teoria que meu amigo comentou comigo um tempinho atrás sobre a relação dos dois que eu quero também trazer pra vocês mais lá pro final do vídeo. Inclusive, aproveita se você gosta de One Piece, já se inscreve no canal e deixa o like. Continuando, outra coisa que nós temos que observar é sobre a vontade herdada sendo mencionada mais uma vez. Isso é o que envolve o One Piece. E eu aposto que o Oda fez de propósito, para gerar uma certa discussão. Porém, para mim, ficou claro, assim como Joy Boy e Dave Jones são pessoas diferentes, as suas vontades também são. Ou seja, a vontade do Clã D não é a mesma vontade do Dave. Não tem como o nome do cara ser Dave Jones, não é mesmo? Basicamente como se duas grandes forças estivessem tentando passar adiante o seu legado e que, embora eles lutassem para libertar o mundo de Imu, eles iriam agir de forma diferente. De qualquer forma, fica faltando a gente descobrir sobre a promessa que pra mim é que um dia algum dos Dave voltaria para tomar o mundo de volta. Diante disso, Imu fica irritado e diz pro Rox parar de sonhar, pois nem Dave Jones nem Joy Boy iriam voltar a aparecer. E olha só quem diria, né? Não é que eles voltaram mesmo na figura do Luffy do Barba Negra? Se Imu tivesse tido um pouquinho mais de cuidado ao analisar as coisas, talvez seu governo não estivesse à beira do colapso total. E é por isso que eu sempre trago aquela crítica. Cara, Imu sabia sobre a fruta da borracha, que ela na verdade era Hito no Mi modelo Nika. Independente de alguém ter conseguido ou não despertá-la nos últimos séculos, no momento em que Luffy despertou, ele deveria ter se teletransportado para Wano e dado um fim no Chapéu de Palha. Bom, avançando para o momento seguinte, o Governante Supremo aumenta mais ainda a intensidade do seu ataque e revela que pretende conquistar Elbaf em breve, pois o Herald é muito besta e que nunca mais surgirá um rei gigante tão fácil de manipular. Rox, por sua vez, já estava na beira de perder a consciência e é largado no chão. Independente do que ele fizesse, ele não iria conseguir se segurar muito mais, até que os seus olhos somem. Quando a Big Mom tentou chegar perto, a única coisa que o Rox ouvia era a voz de Imu na sua cabeça, o mandando erradicar todos com sangue do Dave e todos que estavam envolvidos no evento de God Valley. Então, ele tentou avisar para seus companheiros saírem, mas já era tarde, pois ele pula em direção ao Kaido e o derrota com apenas um único ataque. Seguindo, Lilin tenta atacá-lo, pois pensou que seu capitão havia enlouquecido, mas também não consegue fazer muita coisa e logo é derrotada também com um único golpe.
No instante seguinte, Rock se dirige para o Newgate e o ataca com uma força tão estrondosa que o obriga a levar a sério na defesa. O choque de haki entre esses dois titãs é tão poderoso que, como resultado, eles derrubam uma das montanhas gêmeas de God Valley como se fosse uma pedrinha qualquer. Também, nesse momento, eu quero ressaltar o painel. O Barba Branca literalmente se recusou a usar a Murakumogiri contra os Beck, com receio de feri-lo, uma vez que tudo aconteceu rápido demais e deixou a situação confusa. Seguindo, depois que a montanha despencou e por mais que ele não tenha derrotado o Newgate, Xebec se aproveitou da poeira e do dano que a ilha sofreu para sair correndo e cumprir seu objetivo principal, que era acabar com a vida da Aerys e do Teach. A cena é cortada e vemos que do outro lado da ilha, os nobres mundiais quase foram pegos pela destruição e estão tentando correr para salvar suas vidas. Também, na parte dos piratas Rogers que estão com Rayleigh e Ashak, todos eles ficam encurralados sem terem como sair. O melhor é que mesmo depois de tudo isso, embora tenha passado só uns 10, 15 minutos no máximo, o Rei das Trevas não larga sua donzela por nada. O mundo cai e o cara tá lá, segurando, e não deixa nada afetá-lo. O meu GOAT, meu herói. Avançando, vemos uma cena curiosa. O Dragon está no chão desesperado e frustrado porque pensa que não conseguiu nem manter a sua promessa de proteger um bebê. Capítulo passado nós vimos que o Shanks saiu engateando sozinho até entrar no baú do tesouro que mais tarde irá parar no navio do Roger. Só que para o Dragon isso não aconteceu. Eu imagino que naquela situação ele deve estar se martirizando e odiando o fato dele ser tão fraco. Fora que depois que eu vi essa cena, eu logo associei com as cenas do Luffy lá em Sabaody quando ele pensou que perdeu os amigos pro ataque do Kuma e também depois da Guerra dos Maiorais de Marineford lá em Amazon Lily, quando ele se deu conta que é fraco demais e não conseguiu salvar o Ace. Esse paralelo entre pai e filho é muito poderoso, porque pode ser nesse ponto aqui, pós God Valley, que o Dragon tenha tido uma virada de chave e tenha decidido treinar diariamente para ficar mais forte e alcançar o seu objetivo. Fora que ele também não faz ideia o quão importante ele foi durante esse incidente. Ele salvou o Kuma daquele nobre mundial lá no início, o que possibilitou o bucaneiro a comer a Nikki e o Nikki no Mi e mais tarde salvar mais de 500 pessoas. Então, de fato, ele foi um dos maiores heróis dessa ilha, o cara que literalmente salvou o mundo. Falando no Kuma, logo a seguir vemos o seu grupo, onde Ivankov e Jimmy querem ir embora, mas o bucaneiro se nega porque ainda pode haver gente que possa ser salva. Nesse instante ele não poderia estar mais certo, porque ao olhar para o lado, ele vê uma cena de terror. Rox finalmente tinha alcançado sua esposa e agora ele não tinha mais consciência das suas ações e tudo parecia estar perdido. Aerys, ao ver o seu marido, percebe que Xebec havia perdido a luta e com lágrimas nos olhos, toma a decisão de ir correndo até a costa da ilha e pular no mar. Essa mãe e esposa sabia da missão que ela tinha que desempenhar. Ela não poderia deixar a linhagem dos Dave sumir. Porém, ela não contava com uma coisinha assim, um detalhe muito importante. Ao chegar na costa, 2 navios de guerra da marinha estavam mirando na sua direção. Ela estava encurralada, e antes que pudesse pensar ou fazer qualquer coisa, eles atiraram várias bolas de canhão enquanto Rox levantava sua imensa espada para atacá-los. Nesse momento, eu imagino que o tempo tenha parado para todos ali, porque com uma coragem que sobrepõe sua idade e corpo, Kuma corre até Aerys e Teach e os toca com suas mãos da libertação, mandando-os embora em um piscar de olhos. Também com uma velocidade que eu nem imaginava que ele teria, Kuma percebe que os ataques agora estão vindo em sua direção, mas ele consegue tocar em si mesmo e ativar a sua habilidade para sair voando até o reino de Sorbet. Basicamente, o Kuma aqui salvou o Barba Negra e sua mãe e possibilitou que os herdeiros de Joy Boy e Dave Jones estivessem vivos na mesma geração. Velho, sério, assim, enquanto eu tô gravando e lendo esse roteiro, tô todo arrepiado, porque tudo está interligado e tem raízes no incidente de God Valley. Um jovem bucaneiro que iria ser caçado e morto abriu as portas às possibilidades somente seguindo seu desejo de salvar as pessoas. E a melhor parte é que ele nem fazia ideia. Kuma só veio perceber a semelhança entre Luffy e Nika 36 anos depois daqui, quando ele estava observando o Chapéu de Palha e as suas ações durante todo o seu percurso. Infelizmente, eu acho que ele nunca viu o Teach crescer e se tornar o Barba Negra. Afinal, pensa agora comigo. Algo diferente deve ter acontecido depois que ele e Aerys foram mandados para Sorbet. Aquele foi o reino em que o governo tinha muita influência, não é à toa que eles descobriram sobre o pai e a família do Kuma no geral. E logo, pensando nisso, eles seriam descobertos. Por isso que eu imagino que os Daves tenham ido embora. Algum tipo de infortúnio deve ter acontecido, o que fez com que Aerys morresse, deixando o Teach sozinho.
No fim, não tem como adivinhar. Precisamos ver o que irá acontecer no futuro da obra. De qualquer forma, não me parece muito que Mu percebeu o que aconteceu e parece que ele entendeu que o Rox tinha sim conseguido eliminar a sua família. Diante disso, como uma próxima ordem, o governante supremo ordena que Xebec acabe com todas as pessoas vivas naquela ilha. Então, é isso que ele faz. Ele começa a devastar tudo e todos que passavam em sua frente, sem dó nem piedade, parecendo um furacão. Do outro lado, Garp e Roger nesse momento recebem um chamado de seus respectivos grupos pedindo que eles se retornem o mais rápido possível. Contudo, cabeça dura do jeito que são, é óbvio que eles não iriam fazer nada do tipo. Eles pretendiam ficar, pois ainda havia algo que necessitava ser feito. Como se tivessem pensado a mesma coisa na mesma hora, Roger e Garp gritam pelo Rox ao mesmo tempo enquanto emanam um poderoso haki do rei. Isso por si só foi suficiente para chamar a atenção do cara, mesmo ele não tendo controle. Inclusive, pegou Ibu-sama de surpresa por essa expressão ali. Então, na sequência, Xebec se aproxima da dupla, que estão extremamente preparados para porradaria franca contra aquele demônio gigante. Se vocês pararem para analisar a silhueta do Rox quando foi apresentada pelo Sengoku com essa cena aqui na sua frente, não me parece tão longe da realidade. Por todo esse tempo, a maneira que o Xebec foi retratada para as pessoas era de um demônio vil e que causava morte e destruição. E de fato, foi isso que ele se tornou naquele dia após cair no Dome Reverse. Portanto, vendo Rox em sua frente, Roger e Garp estavam prontos para partir para cima, quando de repente eles ouvem uma coisa, uma voz falando com eles de dentro das suas cabeças. Lá, Rox estava pedindo. Na verdade, ele implorava por Roger e por Garp que eles o matassem. Com lágrima nos olhos, o grande pirata, aquele que deveria ter sido o rei do mundo, implora pelo seu fim, pois sabia que não tinha mais volta. Como eu mencionei anteriormente, eu tenho quase certeza, pela maneira que o Oda deixou aqui escrito, que ele não percebeu que sua família saiu viva e deve estar se culpando até agora. Então, com esse último pedido, ele perde o controle completamente e parte para cima, iniciando assim a batalha final que irá fazer com que God Valley suma do mapa e que o nome Rox Xebec seja esquecido da história. Ah, um ponto importante da gente observar é que ele acabou de usar a voz de todas as coisas para conversar com o Garp e com o Roger, o que também prova que o Garp tem esse poder. Não sei se vocês vão ficar surpresos ou sei lá, alguma discussão vai acontecer, mas pra mim não é nenhuma surpresa que um dos personagens mais fortes e importantes e que carregam o sangue e o nome dos D tenha essa capacidade. A outra coisa é que eu mencionei lá no início do vídeo foi sobre uma teoria que um amigo meu tinha comentado comigo umas semanas atrás. Segundo a análise que ele fez, Dave Jones e os Dave no geral são de uma linhagem especial, mais especificamente da realeza que governava sobre o reino antigo. Ao mesmo tempo, Joy Boy, cuja tradução do nome é garoto alegre, era tipo um bobo da corte. Ele trazia alegria e animava as festas. Joy Boy e Dave Jones teriam crescido juntos e compartilhavam o mesmo desejo de ter um mundo livre, onde as pessoas pudessem rir e se divertir livremente. Só que quando a guerra veio, eles tentaram lutar pelas mesmas coisas, porém de uma perspectiva diferente. No fim, os dois acabaram sendo derrotados por Imu, e aí tivemos a fundação dos 20 reinos. Então, muito obrigado, Tchauzinho, pela sua teoria, e assim, parando pra pensar, de fato, agora fica mais claro que Jones realmente era o rei e ele estava vinculado com Joy Boy de alguma forma. Mas assim, bobo da corte, não sei se chega a tudo isso. De qualquer maneira, não devemos estar longe de descobrir, e a melhor parte é que semana que vem não tem pausa, teremos capítulo. Por isso, já deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse final de God Valley e do fim do próprio Rox. Porque se tinha algo que eu sabia que iria mudar o One Piece para sempre, seria esse flashback. O que eu não sabia é que eu iria ficar tão triste e feliz ao mesmo tempo por ter tido o prazer de conhecer esse grande personagem que foi Dave Xebec.